never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. Queridos, abra as vossas Bíblias em João capítulo 15. João 15. Tá com a caneta preparada aí, Luquinha? João 15, amém? Irmãos, esse texto é incrível. E eu queria compartilhar com vocês esse texto. Eu fui ministrado por esse texto já tem um tempo atrás. Acho que foi até o Lucas que me mandou uma mensagem dessa relacionada a João 15. E quando eu ouvi essa palavra e peguei esse contexto aqui, o Espírito Santo começou a mexer dentro de mim de uma forma muito edificante. E eu queria compartilhar com você esse texto. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, amém? Se você quiser acompanhar pelo telão, amém? Mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque eu quero ler com você e eu quero entender junto com você esse texto, amém? Eu sei que você já leu esse texto várias vezes, mas talvez você não parou para refletir nesse texto. E talvez você leu ele tão rápido que você não parou para pegar as pérolas que ele tem. Então eu queria nessa manhã entender esse texto com vocês. Vamos ler João 15, nós vamos ir do versículo 1 até o versículo 8. Olha o que diz o texto: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E vou repetir: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, assim, só assim, sereis meus discípulos. Amém? Vamos voltar para o versículo 1. Eu quero ler com você esse texto e eu quero ministrar o teu coração. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Meu pai é o lavrador, em algumas traduções o agricultor. Esse texto, irmão, João está fazendo questão de mencionar que ele é a videira verdadeira. E se João está dizendo que ele é a videira verdadeira, ele também está nos arremetendo dentro desse texto a um entendimento que existe uma videira que é falsa. Ele está nos fazendo pensar que o Pai é a videira verdadeira. Ele está nos fazendo pensar que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Essa é a ideia certa. Quem é a videira? Quem é a videira? Não tenha medo de falar, diga bem alto, no nome de Jesus. Quem é a videira? E quem é o lavrador? Deus, o Pai. Ou seja, essa videira tem um Pai. Esse versículo ele é muito poderoso porque ele nos ensina duas coisas. Primeiro, que existe uma videira que não é verdadeira. E segundo, que a videira verdadeira tem um Pai. Olha o que João está dizendo. Ele é a videira verdadeira. Quem? Jesus.
Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ou seja, essa videira tem um pai, essa videira tem um lavrador que cuida dela, que zela dela, que exerce um cuidado sobre ela e faz ela cumprir o seu propósito, que é frutificar. Essa videira, ela é verdadeira porque ela produz o seu propósito, ela produz o seu fruto, e o seu fruto alimenta. Então João está fazendo questão de dizer que ele é a videira verdadeira e o pai é o lavrador. Agora, olha o que diz o versículo de número 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridos. É possível nós estarmos em Deus e não darmos frutos? Porque o texto está dizendo que a vara está nele, mas também está dizendo que a vara não dá fruto. A vara está em quem? Não é isso que o texto está dizendo? É possível estar em Deus e não dar fruto? Pergunta para quem está do seu lado aí: é possível estar em Deus e não dar fruto? Vamos ler o texto. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, e limpa toda aquela que dá. Para quê? Ou seja, a vara que está nele e não dá fruto, ele tira. Mas a vara que está nele e está dando fruto, ele poda. Ele poda para quê? Para que ela dê mais fruto. Ele poda para quê? Para que essa vara continue exercendo o seu propósito, que é frutificar, que é dar o fruto. Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus continua nos podando, continua nos limpando, e Ele nunca vai parar de fazer isso, porque o propósito do Pai é nos podar, o propósito do Pai é nos limpar, o propósito do Pai é nos preparar para darmos ainda mais frutos. Você pode declarar sobre quem está do seu lado: o Pai vai te podar, vai te limpar, porque o desejo dele é que você dê fruto, e dê mais fruto, e dê mais fruto, porque assim o Pai vai ser glorificado. Amém? Se você entende isso, você pode aplaudir a Jesus? Está claro o texto até aqui, não está? Vamos perceber que não está claro? Vamos complicar a coisa? Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível nós estarmos em Deus, mas não darmos frutos? Eu vou repetir a pergunta. Toda vara começa vara? Sim ou não? Como que a vara começa? Como que a vara começa? A vara começa sendo um broto. Eu não sei se você sabe como é uma videira, uma parreira lá que dá a sua uva. Ela começa com um broto, tipo uma florzinha enrolada. Ela começa com um broto na videira. E aí, porque ela está na videira, esse broto está na videira, ele começa a se alimentar da videira, e começa a se transformar em um ramo, começa a se transformar em um galho. Ele não começa galho, ele começa broto, mas se transforma em um galho. E para se transformar em galho, isso só é possível porque esse broto está na videira. Então, quando nós estamos na videira, nós crescemos. Quando nós estamos na videira, nós nos desenvolvemos. Quando nós estamos na videira, nós crescemos e tomamos uma aparência. Quando nós estamos na videira, nós começamos a tomar uma forma. E isso só é possível porque o Pai nos alimentou. Então o broto está na videira, e ele puxa água, puxa água, puxa água, e começa a crescer. Ele puxa água, puxa água, puxa água, e começa a se estender. Puxa água, puxa água, puxa água, e começa a produzir folhas. Mas quando chega na hora de dar fruto, não dá fruto. Está no Pai, se alimenta do Pai, cresce, ganha uma aparência, mas não dá fruto.
Agora deixa eu te dizer uma coisa: o pai corta o broto, sim ou não? Então o texto está dizendo para nós que o pai, sendo bondoso, permite o broto se transformar em ramo, se transformar em galho, crescer, ter uma aparência, continuar se alimentando dele, e mesmo assim ele permite, sabendo que essa vara não vai dar fruto. Eu vou repetir a pergunta para você: é possível nós estarmos em Deus e não darmos frutos? Ainda está dividido. É possível nós estarmos em Deus e não darmos fruto? Olha como o texto é um texto que nós já lemos tantas vezes, mas ainda não conseguimos compreender. Quem está dizendo esse texto, quem está declarando que a vara está nele, é Jesus. Jesus está dizendo: eu sou a videira, e vós os ramos. E esse texto também está dizendo que a vara está nele, o ramo está nele, está em mim. Mas está dizendo que é possível um ramo estar nele, crescer com ele, se alimentar dele, se desenvolver por ele e não dar fruto. É possível o ramo estar enxertado nele, se alimentar daquilo que ele tem, porque não tem nada a ver com o ramo, tem a ver com a videira. O ramo só se transforma em ramo por causa da videira. O ramo só toma uma aparência por causa da videira, porque quando o ramo sai da videira, ele deixa de ser ramo e ele passa a ser um pedaço de pau. Mas porque está na videira, ele é um ramo que desenvolve folhas e ganha uma aparência e cresce. Então esse texto, irmãos, está apontando para nós que existe um problema. E um problema onde? Um problema na natureza, na nossa natureza. Porque o natural de um ramo que está na videira é crescer e dar fruto. Agora, por que esse ramo que está na videira se alimentou, cresceu, se desenvolveu, ganhou uma aparência e agora não dá fruto? Qual é o problema? O problema é a videira ou o ramo? Aonde está o problema? Aonde está o problema? Nós chegamos a um comum acordo que o problema está no... Ou seja, a videira é eficaz, a videira alimenta o ramo, a videira faz o ramo crescer, a videira faz o ramo se desenvolver, a videira faz o ramo ter uma aparência, a videira faz o ramo ganhar um destaque. Mas quando chega na hora desse ramo produzir a sua natureza original, ele não produz, mesmo estando em Deus. Isso é muito sério, irmãos. O texto está dizendo que nós podemos estar em Deus, o texto está dizendo que nós podemos nos alimentar de Deus, podemos crescer, nos desenvolver, e na hora de dar o fruto, não darmos o fruto. E esse texto nos ensina uma coisa muito poderosa: que existem os perdidos de dentro e os perdidos de... Existem os que estão fora e não sabem que são ramo da videira, e existem os ramos que estão na videira, mas por algum motivo, por algum problema, não conseguem desenvolver o seu fruto. Qual é a diferença? Nenhuma. Qual é a diferença? Nenhuma. Porque não existe diferença de quem está perdido fora e de quem está perdido dentro. Isso é muito sério. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida, porque o nosso problema nunca é quando nós estamos nos desenvolvendo, o nosso problema nunca é quando nós começamos, o nosso problema nunca é quando nós começamos a nos alimentar de Deus, porque Deus sempre vai nos alimentar, porque Deus sempre vai nos fazer crescer, porque Deus sempre quer que a gente se desenvolva. Essa é a natureza de Deus. Toda vara que está nele se alimenta, toda vara que está nele cresce, porque essa é a natureza da videira. A videira faz tudo que está nela crescer, se desenvolver, e a videira alimenta tudo que está nela.
Querido, quando você entra na casa de Deus, Deus sempre vai te alimentar. E Ele não te alimenta pelo que você vai fazer, Ele te alimenta pelo que Ele é. Não importa se você vai dar fruto ou não vai dar fruto, Ele te alimenta. Não importa se você quer cumprir o seu propósito ou se você não quer cumprir o seu propósito, Ele vai continuar te alimentando, porque essa é a natureza dEle, e Ele não pode mudar a sua natureza. Perceba isso. Deus nunca vai te obrigar a dar um fruto. Ele te criou para isso, mas não te obriga a isso. Ele te criou para esse propósito, mas não te obriga a esse propósito. Mesmo que você cresça, mesmo que você se desenvolva, mesmo que você amadureça e depois não queira dar o fruto, mesmo assim Ele vai continuar te alimentando. Sabe, existe uma natureza em nós, existe um sentimento em nós que a gente só quer desenvolver e crescer pessoas que vão ficar conosco. A gente só quer dar o melhor para os nossos amigos, a gente só quer dar o melhor para quem a gente ama, a gente só quer dar o melhor para quem está perto de nós. Mas Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que independente daquilo que as pessoas vão se tornar, independente daquilo que os ramos vão se tornar, Ele vai alimentar, Ele vai fazer crescer, porque Ele não tem problema em alimentar e Ele não tem problema em fazer todo mundo crescer, porque essa é a essência dEle. Existe uma vontade específica em Deus, que você cumpra o seu propósito, e o seu propósito é dar fruto, mas ainda que você não queira dar fruto, Ele vai continuar te alimentando, Ele vai continuar te abastecendo, Ele vai continuar te dando vida, Ele vai continuar te dando aparência. E o nosso maior engano é achar que o crescimento que temos, que a aparência que temos, tem a ver com o que podemos fazer. Observe que o maior problema desse ramo é quando ele começa a crescer e tomar uma aparência. E esse é o maior problema nosso, irmãos. Nós não temos crise com o nosso ministério quando nós somos pequenos. Nós não temos crise com a nossa vida quando nós somos insignificantes. A maior crise começa a acontecer dentro de nós quando os resultados começam a aparecer, quando os aplausos começam a serem dados, quando as coisas que nós começamos a construir começam a dar certo. E aí nós podemos cair nesse erro dessa vara que está em Deus, está se alimentando dEle, está crescendo por Ele, e entender que pode viver sem Ele e continuar dando fruto. Pensar que o resultado daquilo que a gente faz é por causa de nós, e não tem nada a ver com a nossa vida, tem a ver com quem nos alimenta. Você pode dizer para quem está do seu lado: não tem nada a ver com o que você pode fazer. Você só faz o que você faz porque você está conectado a alguém que te alimenta. Você só é o que você é porque a videira, que é o Pai, está te dando o que você precisa para que você cresça e para que você cumpra o seu propósito. Olha o que diz o versículo 3, vamos complicar essa coisa aqui. Vós já estáis limpo. Você pode dizer para quem está do seu lado: você já está limpo. E por que você está limpo? Porque o Pai tem falado com você através da palavra. Então olha o que o texto está dizendo para nós, irmãos. O texto está dizendo para nós que nós podemos estar no Pai, que nós podemos nos alimentar do Pai, que nós podemos crescer pelo Pai, e que nós estamos limpos pelo Pai, porque o Pai tem liberado sobre nós a palavra. Mas mesmo assim podemos não dar fruto. E por quê podemos não dar fruto? O versículo 4 explica: porque nós precisamos estar nele. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na, assim também vós, se não estiverdes em. Esse versículo 4 está falando para nós que nós precisamos de relacionamento com o Pai. Esse versículo está dizendo para nós que o segredo para nós darmos frutos não é só estarmos nele, é permanecermos nele, é desenvolvermos relacionamento com ele. Queridos, o segredo da nossa frutificação é o relacionamento que nós temos com o Pai, é o desenvolvimento desse relacionamento que vai nos fazer permanecer nele.
Quantas pessoas que você conhece que receberam a palavra, foram limpos pela palavra, cresceram pela palavra, se desenvolveram pela palavra e se perderam, foram arrancados. Por quê? Porque não permaneceram no Pai, não continuaram com relacionamento com o Pai. É possível entrar na casa do Pai, crescer na casa do Pai, se desenvolver na casa do Pai, mas não permanecer no Pai. Diga para quem está do seu lado: permanecer significa relacionamento, significa entender que nós não podemos fazer nada sozinhos. Tudo que nós fazemos por causa do Pai. Tudo que nós fazemos porque o Pai está conectado conosco. E tudo aquilo que realizamos, só realizamos porque o Pai está nos dando a capacidade de realizar. Porque permanecemos no Pai, vamos dar fruto. Porque permanecemos no Pai, vamos crescer e vamos manter a estrutura ao ponto de nós frutificarmos. Agora entenda uma coisa, querido: o ramo que está no Pai, que cresceu, criou folha, mas não produziu fruto, ele arranca. E o ramo que está lá prontinho, bonito, com aparência, pronto para frutificar, ou até já frutificou e ainda tem as folhas, sabe o que o Pai faz? Limpa, porque o propósito do Pai não é nos deixar com aparência. O propósito do Pai é nos deixarmos preparados para nós darmos mais frutos. O Pai não está preocupado com a nossa aparência. O Pai não está preocupado com aquilo que a gente parece. O Pai está preocupado com aquilo que nós somos. Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus não se preocupa com a sua aparência, Deus se preocupa com o que você é. É por isso que muitas vezes Ele tira a tua aparência. É por isso que muitas vezes Ele tira a tua beleza. Ele tira as folhas, Ele vai limpando toda a folha. Ele vai tirando e vai deixando aquela árvore sem aparência. Até parece que ela está sequinha, mas de repente o fruto dela começa a aparecer. De repente o fruto dela começa a brotar. Esse é o desejo do Pai. Ele quer te limpar para que você dê fruto. Ele quer te limpar para que você manifeste o propósito pelo qual Ele te chamou. O propósito pelo qual você foi gerado e preparado, que é dar fruto nele, para a glória dele. Ah, meu irmão, não tem nada mais lindo do que você pegar uma pessoa que você olha e fala assim: meu Deus, o que vai sair daí? Tem aparência, mas quando começa a fazer, frutifica. Não tem aparência. Alguém olha e fala assim: esse aí não sabe falar, esse aí não sabe fazer. Mas quando ele começa a fazer, ele começa a colocar para fora um potencial que alguém olha e fala: meu Deus, aonde estava guardado isso daí? Esses são os filhos de Deus. Eles não têm aparência, eles não estão preocupados com aparência, mas quando eles começam a fazer, eles frutificam, porque esse é o propósito do Pai. O propósito do Pai não é mostrar quem você é. O propósito do Pai não é mostrar quem somos. O propósito do Pai é nos fazer dar fruto, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo, entenda a mensagem. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, mas eu tenho um Pai que é o agricultor. Eu tenho um Pai que me plantou, e eu só sou o que eu sou porque o Pai me plantou. E porque o Pai me plantou, eu agora tenho a oportunidade de plantar você. O Pai é o agricultor que me plantou, e agora porque o Pai me plantou, eu posso desenvolver você, que é o ramo, e você vai dar fruto. E quando você der o fruto, não sou eu que sou glorificado, é o Pai que é o agricultor. Olha o que Jesus está dizendo: eu sei o meu papel, e o meu papel não é receber a glória, o meu papel é te preparar para que você dê fruto, e aí o Pai é glorificado através do seu fruto. Observe que Jesus não traz a glória para ele, ele não traz a glória para a videira, ele traz a glória para o agricultor, para aquele que plantou a videira. Sabe, queridos, Jesus sabe qual é o lugar dele no reino. E Ele está também nos ensinando, Ele está também nos levando a um entendimento onde nós precisamos saber aonde nós estamos plantados, quem somos, o para que fomos chamados. Olha o que diz o versículo 5, e eu quero fechar aqui. Olha o que diz o 5: eu sou
Vamos repetir no 3 esse versículo, só a parte A. 1, 2, 3. Pode parar aí. Irmãos, por que ele está fazendo questão de dizer de novo? Eu sou e você. Não se esqueça quem você é. E não se esqueça quem eu sou. É o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para nós: eu sou a videira, você é a vara. Não se esqueça quem eu sou e não se esqueça quem você é. Não se esqueça que eu sou a videira e não se esqueça que você é a vara. Ele já tinha dito isso lá atrás, mas ele está fazendo questão de nos lembrar. Ele está fazendo questão de nós entendermos a nossa identidade, queridos, porque se nós não soubermos quem nós somos, nós não conseguimos desenvolver o nosso fruto. Se nós não soubermos quem nós somos, nós não conseguimos frutificar. Quem é você? O para que Deus te chamou? Se a tua identidade não estiver definida, você não frutifica. Se você não entender quem você é em Deus, você vai deixar alguém te diminuir, você vai deixar alguém arrancar o teu fruto, você vai deixar alguém te desconectar da videira, você vai deixar alguém menosprezar aquilo que você está construindo, porque você ainda não sabe qual é a sua identidade. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Eu sou a videira, mas você é o ramo. Não sou eu que dou fruto, é você. Eu não quero dar fruto, eu quero fazer você dar fruto. Irmão, Jesus Cristo abre mão de dar fruto para que você dê fruto no lugar dele. Sabe por quê? Porque quando você dá fruto, você glorifica o Pai. E ele não está nem aí para ele está preocupado com o Pai. Sabe o que nós precisamos aprender com Jesus? Não tem nada a ver com o nosso ministério, não tem nada a ver o nome César Tavares, não tem nada a ver o que o César Tavares pode fazer, tem tudo a ver com o que Jesus Cristo é, tem tudo a ver com o que Ele é, que o homem diminua e que Ele cresça. Não tem nada a ver com o que você pode fazer, com o que você pode carregar, que o nosso nome seja apagado e que o nome dEle seja engrandecido. Não tem nada a ver com a capacidade que temos, com o que podemos mover, mas tem tudo a ver com o que Jesus Cristo é. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é soberano, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe o que Jesus Cristo está nos dizendo? Não valorize mais o crescimento do que o propósito. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo para nós através desse texto? Não se preocupe mais com crescer, não se preocupe mais com o que ter aparência do que com o dar propósito. E o propósito do ramo é dar o fruto. Sabe, queridos, às vezes nós estamos muito preocupados com a aparência. Nós estamos muito preocupados com o que pensam de nós. Nós estamos muito preocupados. Ai meu Deus, o que vão pensar de mim se me verem aqui servindo? Mas eu tenho um nome. Não, mas eu já tenho tempo de ministério. Não, mas eu já fiz tanta coisa. Ei, não se preocupe com você. Se preocupe com o seu propósito, e o seu propósito é dar fruto. Se você está dando fruto, amém, que o seu nome seja apagado, que o meu nome seja apagado, e que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos nos desapegar da aparência, nós precisamos nos desapegar do nosso crescimento, e precisamos nos conectar ao nosso propósito, que é dar fruto, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso, queridos. Por favor, diga para quem está do seu lado: não é o que você se torna o mais importante. O mais importante é o que você gera. Nós estamos mais preocupados às vezes com o que nos tornamos e se esquecemos o que podemos gerar. Não se esqueça, querido, que mais importante do que o que você se torna é o que você gera. Você se tornou um filho amado, você se tornou um filho reconhecido por aquilo que você faz, mas não é por causa de você, é porque você está na videira.
E porque você está na videira, Ele te faz crescer. Porque você está na videira, Ele vai te alimentar. E Ele não te alimenta porque Ele quer que você obrigadamente dê fruto. Não, Ele vai te alimentar. Ainda que um dia Ele precise te tirar, ainda que um dia Ele precise te cortar, ainda que um dia Ele precise te lançar fora, mas Ele vai continuar te alimentando, te alimentando, te alimentando, porque Ele não tem problema em te ver crescer. Agora o que Ele quer é que a gente não se perca no crescimento. O que Ele quer é que a gente aprenda a valorizar mais o que a gente é do que o que a gente se torna, mais o que a gente gera do que o que a gente se torna. Quantas pessoas que se tornaram e pararam de gerar? Quantas vergonhas, irmãos, nós vemos de pessoas que carregam o nome de Jesus. Nós acabamos de viver aí um escândalo terrível de alguém que leva o nome de Deus, e o mais incrível de tudo é que as pessoas não falam do ramo, elas falam da videira. Olha lá a crente, olha o que fez com o marido. Olha lá a crente, olha o que fez com a família. Não fala do ramo, fala da videira. A videira fez o ramo crescer, a videira fez um nome conhecido nacionalmente, a videira deu todo o propósito, deu ministério, deu estrutura, deu fama. E aí depois que o ramo se tornou grande, se esqueceu da videira e começou a achar que podia produzir fruto sozinho. E de repente o ramo é desconectado da videira, e agora começa a secar. O nome que foi construído agora vai para o lixo. Sabe, queridos, nós precisamos entender que não importa o que nós nos tornamos, o importante é o que nós geramos. E mais importante do que gerar é para permanecer gerando. Eu conheço muitas pessoas que começaram bem, e todos os dias eu olho para dentro de mim. Minha esposa às vezes fala: meu bem, você às vezes parece que não é grato a tudo que Deus faz na sua vida. Eu falo: não, eu estou blindando meu coração, porque eu não quero me esquecer quem eu sou, e não quero me esquecer quem é Ele. Eu não posso me esquecer que eu sou só um raminho, que preciso ser podado toda hora, para se esquecer quem eu sou e lembrar quem Ele é. Se esquecer o que eu faço e se esquecer o que Ele faz através de mim. Porque quando você faz através dEle, você faz por causa dEle. Então o que você se torna não é o importante é o que você gera. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero encerrar lendo com você o versículo 6, e eu quero orar com você. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Se alguém não estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara. E porque a vara saiu dele, agora ela seca. Porque a vara saiu dele, ela vai perder primeiro as folhas, depois ela vai perder a força, vai secar, e porque ela secou, ela vai quebrar. E agora ela só serve para uma coisa: para queimar. Queridos, quando eu li esse texto e reli esse texto, só uma coisa nasceu dentro de mim: um temor muito grande, um sentimento muito grande de entendimento e maturidade de que nós precisamos permanecer em Deus. Sabe, queridos, Deus não nos reuniu aqui só para nos dar aguinha, só para nos fazer crescer. Jesus te trouxe aqui para te alimentar, para que você saia lá fora e dê seu fruto. Porque o versículo 8 finaliza dizendo que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O 8 diz isso: nisto
é glorificado meu Pai, que deis fruto, porque nós só nos tornamos discípulos quando nós damos frutos. Enquanto nós não dermos frutos, nós não somos discípulos de Jesus. Agora, quando nós damos fruto, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Eu não sei o que vocês prepararam, mas será que a gente pode repetir a música Theo, Eu Te Amo? Eu queria encerrar essa canção com você, adorando a Deus com você nessa canção. Mas eu queria, querido, que nessa manhã você fosse batizado por esse entendimento. Talvez essa mensagem não foi a mensagem que te fez dar glória, pirueta, que te fez pular dessa cadeira. Mas se essa mensagem te batizar com maturidade, você vai sair daqui e vai entender quem você é. Você vai sair daqui e vai entender que lá no teu emprego tem alguém precisando de uma palavra que vai sair da tua boca. Lá no meio da tua família tem alguém que precisa de uma palavra que vai sair da tua boca. Porque o Pai vai ser glorificado através de você. Ele quer que você dê fruto, Ele quer que você alimente. Ele te alimenta para você alimentar. O produto final é você, não é Ele. O produto final é você, querido. É você que alimenta. O Pai alimenta você para você alimentar a outros. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Nós vamos adorar essa canção. Nós vamos adorar com essa canção para a gente encerrar, para que a gente possa liberar o próximo culto. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não se conectou à videira, essa é a hora. Jesus está te chamando e está te dizendo: eu quero que você frutifique, eu quero que você dê fruto, eu quero que você cumpra o seu propósito. Mas para isso você precisa estar conectado a mim. Se tem alguém que é filho, está aqui nessa manhã, mas ainda não estendeu as suas mãos para o Pai, ainda não se conectou a Ele, o Pai está te dando uma oportunidade nessa manhã. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua história, se tem alguém aqui que quer se reconciliar com Ele, talvez um dia você estava na videira, mas se desconectou dela, o Pai está te chamando hoje. E Ele está dizendo: volta a ser broto, volta a se conectar em mim, volta a se abraçar a mim, volta a se enrolar em mim, porque eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te fazer crescer, porque o broto abraça a videira, o broto se enrola na videira, até que ele tenha força própria para se estender. Ei, meu irmão, chegou o tempo de nós voltarmos para a videira. Se envolva na videira, se abrace na videira, se conecte na videira. Não se preocupe em crescer, mas se preocupe em abraçar a videira, em ter vida com ela, em ser um com ela. Evandará suri andará baixeira andará suri andarai. Emandura seri andará seri andará súria. A lavassura mandará baixeira andarai. Você pode fechar os teus olhos para celebrar a Jesus. Não olhe para mim, olhe para Ele. E se tiver alguém aqui no nosso meio, não deixe a tua vergonha te impedir de ser conectado à videira. Saia do seu lugar o mais rápido possível e venha receber o Pai, venha se conectar ao Pai. Essa é a oportunidade que Ele está te dando. O Pai falou com você, não perca essa oportunidade. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Se o nome dele ainda mexe com você, é porque você está nele. Se o nome dele ainda mexe com você, é porque você está conectado a Ele. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo.
amando mais. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. E daqui a 1 milhão de anos Isso fala de permanecer. apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, eu te amo, a minha canção é eu te amo, Cante o mais alto que você puder pra Ele. a minha canção é eu te amo, a minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, ainda Aleluia, amém. Você estarei. pode aplaudir Jesus. Aplauda Jesus. Pessoal, o livro que eu quero mostrar hoje pra vocês é o meu livro, ó. Chegou. Eu já gravei um vídeo falando sobre ele. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais da chegada desse livro, tá lá no vídeo anterior. Olha como tá lindo, ó. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui, ó. A entrada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas páginas.
E aqui tem o agradecimento. E aqui a gente já chega nas... Esse aqui eu vou mostrar só em outro vídeo pra vocês. Deixa eu mostrar um pouquinho da parte de trás, ó. Ficou lindo demais. Deixa eu mostrar aqui a contracapa.